Evangelho de São João, capítulo 8. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não o conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecereis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: Morrereis no vosso pecado. Porque se não credes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito. Mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes em minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão,
mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendeste de vossos pais. Nosso pai, replicaram eles, são Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que me não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouve, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus: não dizemos com razão que és samaritano e que estás possesso de um demônio? Respondeu-lhes Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco a minha glória. A quem a busque, e ele fará justiça. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo.